Olha que interessante este comentário que o Álvaro mandou para mim. Ele escreveu o seguinte: Tiago, estou no terceiro ano do ensino médio. Além disso, faço curso de redação em inglês, mas também me interesso bastante por filosofia. Entretanto, venho de escola pública e, como você sabe, o ensino escolar brasileiro não é lá dos melhores. Para dizer o mínimo, né, Álvaro? Ainda tenho muito o que aprender, então queria uma opinião sua. O que você acha que um garoto de 17 anos precisa aprender de filosofia para contribuir para a sua formação? Já li O Mundo de Sofia e tenho a base escolar. Fique à vontade se quiser me recomendar algum outro estudo em matérias diferentes. Gosto muito de história. Pode indicar livros, vídeos, filósofos, escritores. Não sei se vai conseguir me ajudar, mas desde já agradeço. Bom, primeiro de tudo, eu que agradeço, Álvaro, pela confiança de me pedir opinião sobre o desenvolvimento intelectual. Né? É um privilégio para mim poder ajudar. Assim, eu acredito que a tendência é nós estarmos perdidos, né? E eu gostei muito da sua mensagem porque eu, na sua idade, eu estava perdido, né? E fiquei perdido até os 30 e poucos anos, né? Não perdido totalmente, né? Não é aquela coisa, estava perdido usando crack nas drogas. Não, mas perdido que eu fiquei que nem uma barata tonta, né? Tentava estudar um filósofo, outro filósofo, não que eu não ganhei muita coisa durante esse tempo. Mas assim, como eu estava perdido, correndo de um lado para o outro, corria, batia a cabeça, voltava, corria, eu ganhei muita coisa, mas o que eu aprendi em, sei lá, vamos por assim, dos meus... Eu comecei a me interessar pela vida intelectual 15 anos, vamos por 15, 25. Do que eu aprendi nesses 15 anos, né, digamos assim, dos 15 aos 30, eu poderia ter aprendido 10 vezes mais, né? Então eu joguei muita coisa fora, eu tive retrabalho, eu tive muito retrabalho na vida intelectual. Né? Então eu fico muito feliz de você. Eu não tive a humildade que você está tendo agora, né? De pedir um conselho para a vida intelectual, né? Eu era o cara que ia inventar uma nova filosofia, ia ser o escritor da humanidade, ia salvar todo mundo intelectualmente, que é uma coisa que costuma acontecer com adolescente, né? Então, primeiro de tudo, continue com esse espírito, né? Demorou muito tempo para eu aprender que existem grandes mestres, né? E eu simplesmente tenho que me curvar perante eles. Curvar e falar, me ensine, né? Então, com certeza absoluta, procurar ajuda é uma coisa que eu deveria ter feito. E eu tive muito orgulho para não ter feito isso, né? Bom, então vamos lá ao conselho prático, né? Assim, Álvaro, eu acho que para a tua formação intelectual, primeiro de tudo e o mais importante de longe é a tua formação literária, né? É o que o Olavo de Carvalho sempre fala, você forma o seu imaginário, né? E uma vez que você forma o seu imaginário, você sabe das possibilidades de existência, porque é isso que a literatura faz. É claro, tô falando da boa literatura, né? Então, clássicos. Os clássicos, eles já sobreviveram ao teste do tempo, né? Os clássicos já sobreviveram ao teste do tempo. Então, uma vez que você lê muita literatura, então eu diria assim, 90% do teu esforço, literatura. Por mais que eu quisesse ser um filósofo, né? Tanto é que no COF, no curso online de filosofia do Olavo de Carvalho, o primeiro ano inteiro ele foca em literatura. Ele vai lá dando uma pincelada ou outra em conceitos filosóficos, vai falando muito sobre conceitos morais no bom sentido da palavra, não moral, você não pode fazer isso, né? Mas de construir o caráter da pessoa. E aí só no segundo ano ele começa a trabalhar mesmo com filosofia. Por quê? Porque você ter filosofia e não ter substância, que é o que a literatura te dá, é a mesma coisa que o teu estômago tentar digerir estando vazio. Então a filosofia ela faz a digestão, então ela é como se fosse um ácido de digestão. Um dos aspectos, né? Um dos aspectos da filosofia. Só que se você não tem nada no estômago, acontecem essas aberrações que acontecem muito frequentemente hoje em dia. Que o cara tem lá mestrado, doutorado, pós-doutorado em filosofia, mas ele não entende nada da realidade.
Ele tá lá no mundinho discursivo dele, e aí nós temos essas aberrações da filosofia, né? Desconstrutivismo, sei lá, estruturalismo, essas coisas aí que se isolam do mundo, perdem o mundo de vista, perdem a realidade e ficam lá naquela digestão de nada, né? Então eu aconselharia literatura, com certeza absoluta. Literatura, muito literatura. E aí, meu próximo conselho, para literatura e para filosofia também, não tenha pressa. Olha, como eu falei para você, eu passei 15 anos da minha vida lendo muito livro com pressa, né? E aí, no final das contas, eu tive que reler todos esses livros para conseguir digerir essas coisas. Então, tem lá um livro que está te desafiando, fica naquele livro. Quanto tempo o livro te pedir, né? Então, deixa eu te dar um exemplo. Eu li aqui a Noite de Walpurgis, que é um capítulozinho do Fausto do Goethe. E eu gastei lá 3 meses para ler essas 6 páginas, né? Gravei os vídeos aqui no canal, foram lá, sei lá, 40 vídeos. Por quê? Porque o texto é denso, ele pede aquilo de mim. Eu não posso fingir que eu não vejo aquela densidade. Então esse é o primeiro conselho. Leia os clássicos, Machado de Assis, Homero, com certeza absoluta, a Ilíada e a Odisseia. Começa com uma coisa mais fácil, né? Mais fácil entre aspas, né? Tenta ler muita coisa do Machado de Assis. Aqui no canal eu tenho gravado já o Dom Casmurro, o Memórias Póstumas, eu acho que você seguiu um desses dois, né? Muitos contos do Machado de Assis eu tenho aqui no canal, se você precisar ajuda, né? Estou já preparando o Isaú e Jacó. Então se você precisar da minha ajuda, eu acho que no canal tem bastante coisa para te ajudar. Se não, pode ler outras coisas que você se interessar, mas tente os clássicos brasileiros e portugueses para construir a tua linguagem, né? Isso é importante também. Que adianta o cara ser um filósofo, isso também acontece, e o cara não tem essa familiaridade com a linguagem. E aí os clássicos, né? Divina Comédia, o próprio Fausto do Goethe, mas sempre muito devagar, né? Então, por exemplo, eu vou ler a Ilíada, eu posso ficar lá, que seja 6 meses, num canto da Ilíada, né? Procurando as referências, vendo o que significa cada coisa, estudando, revisando, vendo mais uma vez, né? Nós temos aí o Google que consegue resolver qualquer coisa, né? Então você vai lá e pega um conceito, estuda, volta, lê mais uma vez. Então, isso não tem preço, essa tua formação intelectual. E para a filosofia, novamente, um clássico, você pega lá, sei lá, Platão, né? Pega qualquer coisa do Platão, pega um diálogo do Platão e fica naquilo. Pensa assim, se eu demorar 3 anos para estudar esse troço aqui, ainda vai estar no lucro. O Thiago demorou 15 anos para começar a conseguir organizar as coisas, né? E lê, traz aquilo para a tua vida, discute com o texto filosófico, né? Discute com o texto, traz aquilo para a tua vida, pensa assim, mas isso aqui não faz sentido nenhum. Se não faz sentido nenhum, continua com aquilo. Não, essa parte que não faz sentido. Uma hora a questão é resolvida, né? E evita tudo quanto é manual. Evita tudo quanto é compêndio de filosofia. Evita tudo aquilo que vai te dar um sentimento, uma visão enciclopédica da coisa. Evita tudo quanto é teórico na literatura. Evita tudo quanto é... Por mais que o teórico seja bom, né? Mas evita. Leia só você e o livro. Só você e o livro de literatura, só você e o livro de filosofia. Se você tiver essa paciência, essa dedicação, você vai ver que vai chegar um momento que você vai conseguir absorver as coisas muito mais rápido. Aí os livros vão começar a fluir muito mais, um livro depois de outro. Mas primeiro você tem que ter esse desprendimento, né? Vou ficar 1 ano com esse livro aqui, né? E aí depois as coisas melhoram. Quanto a canais eu já indiquei, né? Eu acho que o Guilherme Freire é um canal muito interessante. Para você que é católico, o Padre Paulo Ricardo, que não só ele é um católico muito forte, intelectualmente falando, como um pensador muito, muito bom. Então eu focaria nesses dois. Olavo de Carvalho, com certeza absoluta, né? Nada de política do Olavo de Carvalho, não, porque você está interessado em outra coisa, né? Então, nas coisas mais filosóficas dele. E assim, muita paciência e confiança que o conhecimento ele vai dar a sua recompensa sem você precisar forçar.